Turma, sejam muito bem-vindos ao nosso Giro Diário. Meu nome é Rodrigo Ourives, sou fundador, CEO e também operador do mercado financeiro. E com muito prazer apresento para vocês um produto que é destinado aos nossos alunos e que agora estará disponibilizado aqui no YouTube para todos aqueles que precisam conhecer um pouquinho mais sobre o mercado financeiro e principalmente sobre a ordem do dia, ou seja, quais são os alvos que nós vamos buscar ao longo do pregão, no mercado financeiro do dólar e do índice em day trade. Eis que é uma das operações com maior ênfase e também de maior interesse hoje do mercado financeiro por parte dos investidores, porque pode lhe dar lucros mais rápidos, mas também precisa de um arrojo, precisa também de uma orientação mais apropriada, mas com muita sobriedade para que você possa fazer com tranquilidade suas operações. Vamos começar a nossa análise para segunda-feira, último dia do mês agora de maio, que por sinal teremos mudança de contrato lá no dólar. E falando nele, vamos começar? Bom, o nosso dólar na sexta-feira fechou aqui para nós na casa de 5,227,50. O que isso quer dizer? Ele vem em tendência de baixa já desde o começo de abril, perfeito? O que é interessante a gente observar que tanto o dólar quanto o índice, ele buscou suas máximas mediante os movimentos já prescritos por conta dessa pandemia, tá? E obviamente que o dólar, como nosso benchmark padrão, ele é o nosso nível de risco, Brasil, é o termômetro que nós utilizamos para saber se a nossa economia está realmente no caminho certo, perfeito? Mesmo porque qualquer problema que nós temos de política, de economia, tá? Qualquer risco que acontece na nossa nação, ou os investidores vão tirar todo o seu capital aqui do índice, ó, perfeito, que está em alta, e joga na onde? Joga aqui no dólar. Então, nós temos dólar em queda e temos índice em alta buscando os topos e pontos mais expressivos por conta dos topos históricos que ele está aqui obtendo ao longo desses dias, né? Mas já vamos falar dele. Bom, nosso dólar, pessoal, como eu havia falado, está numa tendência de queda. Ele andou testando essa linha de tendência que nós temos aqui desde de dezembro de 2020 aqui, mais próximo do dia 14, né? E ele testou aqui nos dias 11 a 14 também, 11, 12, isso, 11 e 12 de maio, perfeito? Esses dois fundos aqui mais importantes. O que isso quer dizer? Que a cavalaria de compra estava revertendo a tendência de queda nesses pontos, perfeito? A turma estava toda aqui, ó. Quem comprou aqui em dezembro realizou uma parte lá em março, voltou a comprar aqui em abril, reverteu para alta, porém nós temos também uma outra defesa. De quem? De quem? Dos caras de venda, a venda aqui, a cavalaria da venda. O que é mais interessante para quem não conhece o mercado financeiro, pessoal? Obviamente que aqui há explicitamente o interesse do comprador e do vendedor. Para tanto, eles necessitam de pontos mais inclusivos dentro do gráfico para fazer a sua defesa, perfeito? E assim ele pode objetivar a buscar os testes em outros pontos mais expressivos, como no caso que eu tenho aqui do nosso comprador, que reverteu todo esse processo de queda ao longo de novembro e dezembro, atingiu o topo de 5.905 aqui em março. Note que os vendidos começaram a bater, porque houve também um desapego do contrato, que estava muito caro, quem entrou já não queria mais comprar, e aí o pessoal realizou, quem estava comprado vendeu, guardou os lucros, e os vendidos entraram com sola e força e derrubaram esse dólar, um novo teste desse fundo, até então oriundo aqui em maio. Ele tentou subir, não conseguiu, teve um apoio das nossas médias, que são ponderadas através do valor mediante ao tempo, tá bom? E aí segurou esse preço, voltou a cair, está aqui testando esse fundo expressivo. O que isso quer dizer agora? Quer dizer que esse dólar ele pode objetivar em buscar os alvos mais para baixo. Note que nós temos aqui uma projeção de Fibonacci, Leonardo Bonatti, lá em 60, depois de Cristo, ele objetivou para nós esse estudo, mostrando que a possibilidade, todo preço
ou de tudo aquilo que age na natureza própria, pode sair de um ponto a outro, mediante também uma correção, até mesmo para saber se está no caminho certo. Olha que interessante. E esse estudo é empregado até hoje. Bom, aqui nós temos 5206 testado na sexta-feira, agora 28. E amanhã? Amanhã ele pode abrir para baixo, e abrindo para baixo, ele tem muito alvo a buscar. Pode fazer aqui um candle, que é um estilo gráfico que registra toda a movimentação durante um dia, perfeito? Como nós estamos aqui no gráfico diário. Então ele pode registrar para nós a queda e fazer esse desenho aqui. Ele pode subir amanhã, testar essas linhas aqui do fechamento, do ajuste que nós tivemos agora de quinta-feira e sexta-feira, né? Segurar aqui essa região e voltar a cair. Vai fazer esse pirulito vermelho maravilhoso aqui e pode testar essa região de 540. E aí ele vai performar até uma região muito conhecida dos grafistas, que é do 618, uma região universal da reversão de tendência. Isso aqui é um dos pontos mais importantes a qual ensinamos nos cursos. E aí ele pode vir testar esse 544, perfeito? Como também ele pode amanhã se apoiar nesse candle, né, de reversão, ou seja, é um candle em que ele abriu, bateu lá embaixo e voltou a subir. Por que eu digo reversão? Muitos chamam de pivô, né? Ele pode reverter. Muitos falam que pode também mostrar uma direção inversa, ou seja, o candle, nós já sabemos, até pela conclusão de sua eficiência, que é muito baixa perante o Renko, que ele pode mentir, como ele é bastante mentiroso. Mas tudo bem. O importante é a gente entender no mercado financeiro quais são os viés de alta e de baixa. Então, nesse caso, eu posso ter aqui um candle que pode vir a subir e testar essa linha aqui, né, de tendência de baixa e testar essas regiões de 5.313 e 5.331, tá bom? Para tanto, ele precisa romper a máxima aqui de sexta-feira e também testar a máxima aqui de quinta-feira, tá bom? E aí ele vai testar essa linha laranjada, que é a nossa LTB, se apoiando também, por que não, nessa nossa LTA, que é essa verde, que já vem de lá de um tempão atrás, né? As 20 tendências, elas ajudam muito a gente, principalmente nas questões de defesa. Note que ela bateu aqui mais de uma vez, segurou, reverteu para alta. Como bateu aqui, já vindo lá de trás, bateu, reverteu para baixa. E se ele continuar, pode, obviamente, buscar esses alvos abaixo. Por quê? Porque ele está fazendo falhas de topo. O que seria isso? Topo, fundo, topo menor que o de trás, fundo maior que o de trás. Se ele cair, ele vai fazer um topo menor que o de trás e um fundo tem que ser maior que o de trás. Se ele reverter, ele vai deixar de fazer um fundo maior, vai fazer um fundo menor e aí reverte para fazer um topo maior com relação de trás. Perfeito? Essa aplicação da análise técnica é muito importante para que você possa objetivar as suas operações. O importante nesse sentido é entender que o dólar ele já vem precificando essa queda. Até porque nós temos um índice, neste caso agora, que está aqui mostrando para nós uma força tamanha, de tal maneira que ele não perde mais os fundos anteriores, perfeito? Note que nesse mesmo ponto, o que era fundo criou um novo topo. Note que aqui, ó, naquela aplicação que eu acabei de falar, ele tinha uma linha de tendência. Olha que barato. Começou aqui, se apoiou nesse topo menor, que já serviu de modelo para os próximos testes. E note que ele bateu, caiu, não conseguiu fazer mais um fundo maior, porque já vinha uma linha lá de trás, ó. Tá correto? Performando aqui. Então fez um fundo, subiu, fez um topo menor que o de trás, mas fez um fundo menor que o de trás. Aqui ele reverteu a tendência. Aqui ele virou para alta. O que ele fez depois? Topo maior que o de trás, fundo menor que o de trás. E agora, pessoal? Está fazendo um novo topo maior que o de trás. Tecnicamente, o Rodrigo ele pode vir a cair, então, para fazer um novo fundo? Pode. Como também, se houver apelo comprador, ou seja, se houver uma necessidade tamanha de compra, onde os interessados e os investidores imaginarem que aqui esteja barato, esse preço tende então a continuar essa alta, buscando esses alvos de 137 mil e 140 mil pontos. Note que esses dois pontos já vêm sendo falados através da mídia há um bom tempo, porque a nossa bolsa ela é muito barata posicionada em dólar.
Porque mais de 96% do capital na bolsa hoje é operado pelos players estrangeiros, ou seja, para eles é muito mais barato comprar Brasil do que nós, mediante ao preço que está e pela questão da nossa economia balizada pelo dólar. Perfeito? Neste caso, então, o índice, pessoal, ele está continuando em fazer topos e fundos ascendentes. Olha que bacana, está fazendo os seus candles com fundo menor que o de trás, topo, neste caso, menor, foi uma reversãozinha aqui, né? Um pullbackzinho, que a gente vai falar, não é reversão, não, um pullbackzinho. E aí, ele fez um fundo menor que o de trás, topo maior que o de trás, fundo menor que o de trás, topo maior que o de trás. Isso pode objetivar a continuar a fazer esse movimento, desde que ele abra amanhã acima do fechamento de preferência, para ajudar, perfeito? E aí ele pode abrir aqui, por exemplo, vem testar aqui embaixo um pouquinho, vai deixar aquele movimento dele, deixa aqui um paviozinho para dizer que ele veio até aqui embaixo, testou e subiu, e aí ele vem, sobe e vai testar essas regiões de 126.500, 126 aqui, 987. Por que eu sei desses alvos? Eu me utilizo muito das linhas de fechamento, abertura máxima e mínima do anual. Então note que essas linhas são muito respeitadas, perfeito? Elas são bastante respeitadas, as linhas mais fortes que existem na análise técnica, e assim vai te dar também uma tranquilidade de tal maneira que você pode se apoiar nelas para buscar a orientação dos seus alvos, tá bom? Recomendo bastante. Então, nesse caso, se ele abrir em alta, pessoal, ele vai buscar aqui perfeitamente esse alvo de 126, 127 e superiores. Caso contrário, este movimento, também conhecido como um doji, ou um movimento de reversão, ou um pivôzinho que pode mudar a trajetória até então prescrita, ele pode fazer o contrário. Ele pode amanhã abrir para baixo desse fechamento, pode testar esse fechamento e daqui ele empreender em queda ou realização dos contratos pelos comprados, perfeito? E vir testar essa nossa linha de tendência de alta aqui na região dos 123.630, 124 mil pontos. Uma coisa que eu acho interessante no mercado financeiro é que você tem duas formas de leitura, perfeito? A análise técnica, neste caso, ao qual estou passando para vocês, e também tem a análise fundamentalista. O que é? A análise fundamentalista são todos aqueles tipos de informações que nós podemos ter ao longo da semana. Ou seja, quais são os dados que fomentam a nossa economia? Principalmente PIB, né? As assembleias que possuem do Copom, no caso do Brasil, né? Do FONC lá nos Estados Unidos. O que são isso? São comitês que discutem a questão dos juros padrão exercido na economia de tal país. Se aumenta os juros nos Estados Unidos, obviamente que há uma corrente de força de tal maneira que vai levar mais capital, mais dinheiro para aquela nação, porque o juro lá é mais satisfatório, sem falar que paga em dia. E no nosso caso? No nosso caso, como somos uma economia ainda instável, né, não temos ainda por religião, vamos dizer assim, de pagar em dia, mas temos um juro mais alto, dá uma certa vontade para aquele investidor de fora também aportar seu capital no nosso país, porque ele vai ganhar mais do que os Estados Unidos, né? Você pega até pela taxa Selic. Então, observe que nesses dois casos, tudo é muito balizado até pelo juro padrão e também pela atual situação econômica do nosso país. Neste momento, os investidores concordam que o nosso país está ainda muito barato próximo das outras nações, né? Principalmente com o dólar alto. E o mais interessante é que quando você começa a criar essa correlação entre índice e dólar, na realidade, o nosso índice a 125 mil pontos, esse nosso dólar já deveria estar a R$4 há muito tempo. E note que essa correlação ainda que nós temos dos outros topos auferidos no índice há um tempo atrás, o nosso dólar ele estava em outro patamar de preço. Aí você pode perguntar, quem que está mentindo, Rodrigo? Pois é, nós estamos num ponto ainda de fechamento de contratos de commodities, então é importante até mesmo para o Brasil segurar esse dólar nesse valor, porque aí ele vai receber mais impostos e vai fazer com que o nosso PIB cresça. Por quê? Porque grande parte da nossa produção é exportada e assim nós vamos receber em dólar e dólar alto, mais dinheiro para os nossos produtores, para a nossa economia e para todos aqueles que arregimentam esse nosso sistema financeiro. Ou seja, precisamos trazer mais riqueza para o nosso Brasil. Perfeito? Assim, entrando mais dólar, o dólar
obviamente tende a cair porque tem mais moeda espécie circulando em nosso país, tá bom? Mas é importante também a gente salientar que esse índice ele pode também permear ao longo desta semana, até porque vai começar um novo mês de junho, perfeito? Então, para você que opera o dólar, por exemplo, o nosso dólar aqui, ele virá para um novo contrato, né? Esse contrato que até então, colocando aqui para vocês, era DOL, no caso do dólar cheio, perfeito? DOL EM21, ele vai passar para DOL DOL N21. Ou também nós teremos a mudança para WDO M21, para você que opera, no caso aqui, os mini contratos de dólar, para WDO N21. Pronto, tá aí bonitinho para vocês. Então, para você que amanhã vai operacionar no mercado, não esquece de mudar o seu contrato, que até as 11 horas da manhã esse contrato M será exercido, obviamente, e quem estiver lá alocado vai perder o seu valor, tá bom? Então tem que passar amanhã mesmo para WDO N21, N de navio, tá bom? É importante. Pessoal, lembrando aqui neste caso que esta análise ela também precisa ser muito bem observada em relação ao nosso essa questão da nossa CPI, que está aí brigando para tentar prejudicar esse governo, para tentar dar uma bagunçada em Jair Bolsonaro. E lembrando também que essa semana nós temos feriado, dia 3, agora próximo, quinta-feira, de Corpus Christi, e a nossa bolsa não vai abrir. Então nós temos uma semana mais curtinha de 4 dias. O que isso vai prover? Mais liquidez, mais volatilidade, porque o volume vai ser maior e os investidores vão ter que trabalhar um pouco menos nessa semana. Então, obviamente, para quem gosta de fazer as operações semanais, ele vai buscar um apoio mais conciso nesse momento. Perfeito? Pessoal, só lembrando para vocês, nós trabalhamos muito na questão nesse estilo gráfico, que é o Renko, ao nosso ver, muito mais eficiente, muito mais eficiente, praticamente 5 vezes mais eficiente que o Candle, que é aquele outro que nós mostramos. Por quê? Porque ele detalha praticamente o volume. Tá? Se o preço não andar, vai ficar quietinho. E ele não precisa de tempo para ficar registrando. Ele só vai registrar, obviamente, que a volatilidade padrão e também aquilo que o preço for fazer. Ah, mas e o Candle, Rodrigo? O Candle vai ter que demonstrar para você em fator horário. E ele é aquele atemporal. Por isso que ele é muito mais eficiente. Pessoal, note que no tempo menor, esse nosso dólar, ele carece de uma reversão de tendência para fazer um pullback. Então, ele já chegou aqui aos 161,8% dessa nossa projeção de queda em 5.218, até um pouquinho mais. E agora precisa, no mínimo, trabalhar a retração, ou seja, tiramos a nossa projeção, mapeamos a nossa retração para que ele possa vir testar. E agora, os comprados vão testar esses níveis aqui. Perfeito? Lembra que eu falei que lá no diário ele tinha lá um candle desenhado assim, perfeito? Que possivelmente, para cair, ele tem que testar um pouco para depois fazer esse movimento, perfeito? Então, esse movimento prescrito, praticamente, nós estamos buscando as retrações que aqui já estão desenhadas através dessas linhas que estão aqui, ó. Perfeito? Então, neste caso, o que o nosso setup está dizendo? Que provavelmente esse preço venha testar a região de 5.282. Então, tecnicamente, os compradores vão empreender compras aqui, dependendo da abertura amanhã, e vão buscar lá para cima. Lembrando que o ajuste, fechando em 5.214 e o preço fechou em 5.227, ajuda muito os comprados, porque todos aqueles que ficaram posicionados em sexta-feira, tanto comprado como vendido, vai trabalhar essa razão de preço, 5.214,89. Portanto, os comprados vão se apoiar nesse 5.214 que está basicamente aqui. Então, tecnicamente, o preço pode fazer isso aqui amanhã. Ó. Como já dormiu aqui, pode subir mais um pouquinho, segura aqui no ajuste e pode subir. Perfeito? E aí, nesse movimento, ele empreende uma 1, 2 e 3 que se torna uma 1, depois faz uma nova retração para alcançar os níveis superiores, por que não a máxima lá, né, empreendida de tanto aqui de sexta-feira como também aqui de quinta-feira. Perfeito? Então nós temos alvos a serem buscados. Sempre o teste dos topos e fundos, né, mais destacados. Perfeito? Então o dólar tende a buscar esse movimento. E o nosso índice,
Como o nosso índice já vem em alta e note que até os nossos indicadores estão demonstrando mais força de venda, ou seja, ficou um pouco mais caro para ser comprado. Nós observamos que aqui também ele chegou nos patamares, deixa eu colocar aqui para vocês, chegou nos patamares lá de 100%, ou seja, ele já vem empreendendo uma alta através dessa projeção já faz tempo, perfeito? Isso quer dizer o quê? Que nesse ponto que ele está agora, próximo 127% desta alta, oriunda da movimentação anterior, dessa perna 1, isso quer dizer que agora ele pode empreender a questão da retração e vir em 1, 2 e 3, ou seja, natural, né? Para que os investidores possam realizar um pouquinho e aí voltarem a comprar mais barato aqui embaixo. Sabe aquela história? Tá caro, né? E aí você entra? Provavelmente não. Então quem está dentro não quer sair e quem está fora não consegue entrar. Então aí o mercado começa a entender que é um volume menor e ele pode voltar a testar esses fundos anteriores aqui. O que é mais importante nesse sentido, que eu posso destacar para você, é o seguinte: você precisa acreditar em algo nesse mercado financeiro. Você tem que se apoiar numa estrutura gráfica que vai lhe produzir maior eficiência, maior segurança e também níveis de stops mais favoráveis. Ou seja, você entra sempre na operação sabendo o quanto você pode deixar nesse mercado, de tal forma que você possa exponenciar esse ganho muito maior do que possa deixar. Mercado financeiro é isso. Tudo no nosso país pode mudar em fração de minutos, desde que saia um motivo, de repente um futuro impeachment, um risco ao governo de Bolsonaro, como também pode trazer boas novas para nós, com outras soluções de mercado e de finanças no nosso país. Pessoal, essa análise que eu deixo para vocês é para basicamente vocês entenderem o quanto nós trabalhamos dia a dia no mercado, perfeito? Então, o nosso índice, é importante lembrar que ele pode tanto buscar esses alvos de 126.228, 126.811, tá? Amanhã mesmo, como também ele pode já fazer uma retração amanhã, caso esse dólar abra em alta e as bolsas no mundo também colaborem para isso, né? Ele pode vir testar essas regiões de 124,034, 122.865, 121.920 e 120 ainda 976, tá? Ele pode cair aqui para depois voltar a subir, tá bom? São os níveis de alta, são os níveis também de alta e os níveis de baixa, perfeito? Turma, ficamos por aqui, voltamos amanhã com a nova análise para terça-feira, para você que vai operar, sucesso, tem uma semana muito abençoada, que Deus lhe dê todos os proventos, todas as bênçãos e graças para que você possa, através do seu intelecto e da sua consciência, prover resultados maravilhosos e no mais, conte conosco para tudo aquilo que precisar, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.